Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar nesse novo dia, neste 29º domingo do tempo comum. Já estamos a longos passos, nos aproximando do final do ano litúrgico. Este domingo, em que celebramos também o mês missionário, esse mês de outubro, dedicado às missões, a Igreja nos propõe, na temática da liturgia da palavra, a oração. A oração como caminho que nos leva a Deus. A oração como meio para vencermos os obstáculos. A oração como sintonia, elo que nos liga ao Criador, Deus mesmo. Por isso, deixemos nesse momento ser orientado e conduzido pela palavra de Deus. A leitura primeira deste domingo do livro do Êxodo, capítulo 17, os versos de 8 ao 13, mostra o caminho de Israel, do povo de Israel, do Egito em direção ao Sinai, ao Monte Sinai. É ali onde Moisés apresentará ao povo as tábuas, o código da lei, aquilo que deve conduzir o itinerário deste povo. E aqui, portanto, Moisés delega a Josué a ir com seus homens, procurar os seus homens, para ir à batalha contra ali os amalecitas. E enquanto Josué vai com os homens guerrear, Moisés e seus companheiros sobem para o monte, onde ali vão rezar. Diz o texto que enquanto Moisés estava de braço erguido, Josué vencia a batalha. Quando baixava os braços, Josué perdia a batalha. Caríssimos irmãos e irmãs, isto mostra justamente esta plena ligação e as armas necessárias que o povo aderiu e abraçou para vencer os obstáculos apresentados no caminho do deserto. A oração é esta arma por excelência que o povo de Deus encontrou para vencer os obstáculos que lhes eram apresentados. O evangelho que nós meditamos, Lucas capítulo 18, versículos de 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a oração é um tema muito caro ao cristão. É preciso que valorizemos cada vez mais esse mecanismo. Infelizmente, nós católicos e muitos cristãos não católicos
entenderam a oração simplesmente como meio de petição, ou seja, uma forma de pedir a Deus. Oração não é isto. A oração é muito mais do que pedir. A oração é uma integração do humano que somos com o divino que é Deus. Aliás, nós não somos humanos simplesmente. Nós estamos fazendo agora uma experiência humana, mas na verdade somos divino. Somos seres espirituais fazendo uma experiência humana. Essa frase que gosto muito, dita por irmã Graciema. Eis, caríssimos irmãos e irmãs, que nós precisamos valorizar a oração como este mecanismo que nos faz estar intimamente ligado a Deus. Intimamente sentir-nos dependentes de Deus. A oração nos faz perceber isto. A oração enquanto contemplação. Ontem nós lembrávamos Teresa de Jesus, a grande Teresa de Jesus. É preciso que nós olhemos para a oração como este meio que nos faz perceber totalmente de Deus, que nos faz encontrar a nossa essência, este eu que está dentro de mim, que é Deus. Nesse sentido, olhemos o Evangelho. O Evangelho, na primeira parte, traz essa história, onde mostra um juiz injusto. Este juiz, diz o texto, faz questão de dizer que ele não obedecia a Deus. Não, é um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Era alguém que se plagiava e não tinha nenhum temor em dizer isto. E eis que este juiz, ele chega ao momento limite dele. Quando esta outra personagem que se destaca no Evangelho, esta viúva, que insistentemente estava lá batendo a porta do juiz, pedindo que este fizesse justiça, chega o momento limite dele, onde ele diz, pronto, eu vou atender esta viúva, para que ela não me bata, e eu me livre dela. Assim se fazem muitos por aí, ao se relacionar com pessoas. Hoje nós temos no Brasil, infelizmente, nesse cenário, seara política partidária que estamos vivendo esse clima terrível de divisão entre os cristãos. Cristãos católicos que se dizem católicos e aplaudem uma pessoa que se diz presidente da República, que desrespeita Maria no seu santuário, que simplesmente vai para o santuário de Nossa Senhora fazer baderna, fazer bagunça. Os seus soldados, os seus seguidores, que o têm como Deus e Senhor. O católico verdadeiro não comunga com esta realidade, porque o católico verdadeiro adora Jesus Cristo e não homem plagiado de respeitador da família, Deus acima de tudo, coisa nenhuma. O Deus que nós adoramos é este aqui, que é nos apresentado pelos sagrados textos do Evangelho, Jesus Cristo. Esse sim, nós não devemos ter dúvida de que o seguimos. E aí, o Evangelho nos faz perceber e nos apaixonar cada vez mais por este Deus. Quando aqui, este juiz insensato e injusto, que se veste, que se plageia, como algum que anda por aí fazendo propaganda eleitoral, este juiz, se ele chega ao limite dele, imaginemos Deus. A nossa oração, ao bater a porta de Deus, é claro que Deus logo nos atende. Os santos diziam que a oração é a fraqueza de Deus. A nossa oração é a fraqueza de Deus. Ou seja, sempre que batermos a sua porta, Ele nos escuta, Ele nos atende. Assim Ele comprova no Evangelho que agora nós estamos a meditar. E aí,
prossegue o Sagrado Texto, quando então coloca esta viúva como aquela que insiste à porta do juiz. E o juiz, chegando ao seu limite, atende a viúva para que esta desapareça. Diferente de Deus. Deus atende a nossa oração não para que nós desaparecemos da sua frente. Deus atende a nossa oração para que nós nos integremos a Ele, para que nós sejamos uma só realidade. A oração verdadeira, a oração meditativa e contemplativa nos faz estar nesta sintonia, onde já não mais se difere quem é Deus, quem é homem. Uma realidade se torna uma só realidade quando estamos intimamente conectados com este Deus que é vida. Assim, Jesus termina este evangelho nos fazendo algumas perguntas. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele? A resposta é claro que Ele atende. A segunda indagação de Deus, será que vai fazê-los esperá-lo? Não. Deus está sempre pronto, de portas abertas para nos acolher e nos atender. E ainda nos pergunta Deus, por meio do Sagrado Texto do Evangelho, eu vos digo que Deus fará justiça bem depressa. E a pergunta é, será? Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Eis a questão. Diante de uma realidade cética em que nós vivemos, diante de um homem, e quando falo homem está incluso a mulher, homem e mulher, em que esta realidade, homem e mulher, se torna cada vez mais, nesse mundo dito moderno, averso a Deus, distante de Deus, onde se faz uma devoção incrível e profunda às realidades do mundo, esquecendo a nossa ligação, a nossa devoção a Deus. Estamos transferindo nossas devoções para as realidades do mundo, para os bens materiais, para as riquezas, para os ídolos que se apresentam com tanta força nos dias de hoje. Amados e amadas, voltemos à nossa origem. A nossa origem é espiritual. É ela que nós precisamos dar valor. É esta realidade que nós precisamos prezar e valorizar na sua plenitude, com toda força e com todo o poder. Termino dizendo aquilo que Paulo nos aconselha na carta magna, no seu testamento de vida, a carta a Timóteo, quando ele diz, permanecei firme naquilo que aprendeste. E Paulo coloca a palavra de Deus como o foco da nossa vida, a palavra de Deus como modelo de educação, a palavra de Deus como modelo de quem corrige, a palavra de Deus como modelo, paradigma de quem ensina. É na palavra de Deus que nós encontramos o verdadeiro ensinamento. É na palavra de Deus que nós encontramos a verdadeira educação para a fé. É na palavra de Deus que nós encontramos o verdadeiro caminho para corrigir tudo aquilo que em nós está em excesso. Amados irmãos e irmãs, Jesus, na palavra de Deus, diz Paulo, veio nos trazer a paz, veio nos trazer o amor. Busquemos a paz neste mundo tão cheio de ódio e de divisão. Não sejamos mais um cachorrinho ou mais um gadinho daquele que grita e berra todos os dias, palavrões e ignorância, e muitos ainda o aplaudem. Não sejamos deste exército. Não participemos desta família que não representa nada de Deus. Vivamos a alegria, a docilidade do amor de Deus. É nesta docilidade que Deus apresenta, por meio da oração, que nós precisamos viver e colocar toda a nossa vida a serviço do Altíssimo Senhor. Te convido sempre que receber os meus vídeos, não esqueça de se inscrever no canal do Padre Gildenor. Não esqueça de partilhar esse vídeo, os áudios que eu mando todo dia durante a semana,
compartilhe com seus amigos, peça aos seus amigos, inscreva no canal do Padre Gildenor, vamos evangelizar. Se você tem dificuldade de sair de sua casa para evangelizar, se inscreva no canal do Padre Gildenor, que assim eu estarei evangelizando por você. E você está unido a mim, fazendo parte da minha família, para sim anunciar a palavra de Deus. Por isso, sempre que você deixar o seu like, se inscrever no canal do Padre Gildenor, compartilhar com outras pessoas, pedir que as pessoas se inscrevam no canal do Padre, você está aumentando a família dos evangelizadores. Seja comigo um hábil evangelizador da palavra de Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Porque és meu amigo, porque sempre comigo.